Veja só, já chegou várias situações dessa para mim. Certo. Na prática. E uma pessoa chegou para mim e disse assim, padre, olha, meu filho chegou para mim e disse isso, isso e isso, e está morando num determinado lugar com um jovem. Um fulano, certo. Sim. Mas esse não é o grande problema. O grande problema é que meu marido olhou para ele e disse assim, ou eu ou ele dentro de casa. Eita, bexiga, e aí? Decida, ou ele ou eu. E aí foi aquele desespero dentro de casa. Meu Deus, o que é que eu vou fazer? Meu filho, meu marido. A mãe ali entrou numa crise existencial. Sim. Né? Guto, o que eu tenho a dizer é que é preciso paciência. No primeiro momento, se você chega e diz, é preciso que você tenha paciência, calma e tranquilidade diante da situação. Se não tiver, não vai. O que é que aconteceu com essas pessoas? Ela depois voltou onde eu moro e disse, padre, graças a Deus, depois de um ano, meu esposo já está um pouco mais tranquilo. Não quer que o meu filho fale muito sobre o assunto dentro de casa. Ou seja, o pai se comportou como? Eu finjo que não sei, você finge que não contou e a gente segue. Existem várias situações. Outra situação é, o pai acolhe muito bem, a mãe acolhe muito bem. Mas, bem, é a vida dele, certo? Já existe outra situação, uma mãe que o filho disse a ela, aí ela pegou, disse, está certo, mas eu não quero ver o seu companheiro. Não quero ver nem na minha frente. Agora eu não quero ver fisicamente ele mesmo, bota ele para lá. Mãe, deixa eu trazer ele em casa, todo. Não traga, não quero saber. Então, eu resolvo isso como? Ou tento dar propostas de resolução. Tanto o filho homossexual, quanto a mãe do filho homossexual da filha, da lésbica, como a gente pode chamar. Lésbica, só para dizer, Guto, por quê? Lésbicas vem de Lesbos, que é uma ilha grega, um ano mais ou menos, não vou me lembrar agora, antes de Cristo. E lá tinha uma poetisa chamada Safo, e Safo dizia que gostava do amor das mulheres. Ah, tá. Então, veio daí. Lésbica, Lesbos. Né? É uma ilha grega. Uma mãe já chegou para mim e disse isso claramente. Eu não quero ver ele. E se eu ver ele, o companheiro dele, do meu filho, eu viro pela rua. Não quero nem saber. Certo? Então, são várias as situações. Então, como é que eu tento resolver isso? Tento dessa forma. Dizer que você tem que ter paciência com seus pais e seus pais têm que ter paciência com você. Se for polarizar a situação, é pior. E tem muita gente que é expulso de casa, que é colocado para fora. Isso, diga, Guto, dos homossexuais, de pessoas que olham para o seu corpo, como eu disse, e não tem problema nenhum tendo um pênis ou tendo uma vagina, certo? E tal, com hormônios masculinos. Agora, o transexual... Aí é que o buraco é mais embaixo, é difícil. Qual é o transexual? Quem é o transexual? É aquele que olha para o seu corpo e a sua cabeça não entende o seu corpo. Então, ele não se aceita. As pessoas chegam desesperadas, acabou a honra da minha família, Isso. Deus não vai abençoar a nossa família, nós não vamos mais prosperar, não tem como a gente ser mais de Deus, porque isso é do demônio, Isso. Essa situação dentro de casa é do demônio, essa união entre eles dois, pode dizer união, né? Esse companheirismo entre os dois é do demônio, e aí? Quem mais fomenta hoje isso são os protestantes de cunho pentecostal. Certo. Mas muitos católicos também. Eu digo mais, certo. Mas aí ia fazer agora a nossa crítica. Vamos lavar roupa suja dentro de casa. Sim. Né? Muitas pessoas da igreja falam isso claramente também. Claramente. Eu já ouvi de rodo. E é uma coisa assim, eu fico tão impressionado que é uma coisa tão idiota, mas tão idiota. Você dizer assim, fulano de tal está no inferno porque é homossexual, porque é gay. Ô meu filho, pelo amor de Deus, não seja tão assim não. Vai estudar. Olha, o estudo nos liberta. E não é só porque eu estou estudando sobre isso, não. É uma coisa rápida e básica. Vamos fazer aqui uma coisa. Assim, fulano de tal é homossexual, está no inferno, e essa relação é assim, assim, assado diante de Deus. Certo. Você não tem pecado, não é? Diga aí, olhe, você tem pecados? Tenho. Pois bem, então antes de cuspir para cima, como diz meu pai, olhe, cuidado que ele vai cair na sua testa. Na sua cabeça. Entendeu? Então, antes de eu lançar um olhar sobre o outro, eu tenho que olhar para mim. Ah, padre, mas tem pecados graves e tem pecados leves. Eu sei que tem, é verdade. E o julgamento não é pecado grave, não?
Todos estamos no mesmo caminho. Estamos no mesmo barco. Seja homossexual, heterossexual, transexual, negro, preto, branco, amarelo, estamos todos no mesmo barco. Então a gente tem que ter paciência e cuidado. Certo? Então acontece numa família. Acontece. A família acolhe. Uhum. Acolhe assim. Acolhe ou convive ou tá ali. Isso. Por ela conviver e acolher, ela está indo contra o que a igreja ensina? Não. Porque qual é a primeira missão da mãe? A primeira missão da mãe é cuidar do seu filho. Qual é a primeira missão do filho? É respeitar seu pai e sua mãe. Não vejo problema nenhum nisso. Ah, padre, mas eu não entendo isso. Certo. Tudo bem, você não entende como mãe. Mas isso não é de Deus. Sim, mas seu filho é de Deus.